Olá, mamães, papais, vovós. É muito bom estar aqui com você novamente. Quero agradecer a todos vocês pelos joinhas, pelos compartilhamentos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Semana passada, nós conversamos um pouco sobre a questão de suportar a frustração e os nãos da vida, né? Os nãos que os outros nos dão. Aqueles nãos que a vida nos dá. Hoje eu quero falar com você sobre um outro tipo de não, que é o não que você tem de dar. Aquele não que você nasce e dá com tanta facilidade, né? Principalmente quem tem filhos pequenos ou já teve, sabe perfeitamente que crianças pequenas dizem não com muita facilidade, né? Não quero dormir, não quero comer, não quero mamar, não quero... Não. Crianças pequenas sabem falar não de um modo muito fácil, né? À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, vai se tornando mais difícil dizer não. Já reparou nisso? Durante esses anos todos de consultório, eu tenho visto que um dos grandes dilemas de muitas pessoas é a dificuldade de dizer não. Quem nunca disse sim quando na verdade queria dizer não? Nunca te aconteceu de você já estar com a agenda super lotada, você está assim com tarefas até não dá para fazer mais nada. Aí chega aquela pessoa toda sorridente, toda simpática e te pede um favor. Ah, faz isso para mim, por favor. E aí você fica assim, meio sem jeito de dizer não, meio sem graça e acaba dizendo sim. Quando na verdade você não poderia ter dito sim. Você não poderia ter concordado com aquele pedido. Você nem consegue mais abarcar todas as demandas da sua própria vida. De repente você promete a alguém que você vai ajudar numa determinada tarefa da pessoa, num determinado compromisso, numa determinada organização de algum evento, de alguma coisa, não sei. Ou quantas vezes talvez já te aconteceu de alguém te pedir algo emprestado ou te pedir um favor, ou aquele parente chega e te pede, deixa meu filho morar na sua casa, ele vai fazer faculdade aí na sua cidade, deixa ele morar com vocês, e você nem lugar na casa tem, mas você não quer dizer não. Estou aqui só citando um exemplo, joguei assim qualquer exemplo, só para você entender, né? E geralmente as pessoas que têm dificuldade de falar não, elas acabam abraçando tantas coisas e acabam não dando conta de guiar, de direcionar, de administrar esse tanto de coisas que elas aceitaram fazer quando na verdade não queriam. Não queriam ter dito sim, pode deixar que eu faço. Sim, pode contar comigo. Sim, eu faço isso para você. Essa dificuldade de dizer não, né, é muito comum. E você leva, por incrível que pareça, uma vida inteirinha para voltar de novo àquela autenticidade com a qual você nasceu. Você leva uma vida inteirinha para chegar lá no final e descobrir que você deveria ter dito mais não para os outros e mais sims para você. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para a gente, pais, mães, vovós, é a importância de passar para os nossos filhos a necessidade de dizer não quando querem dizer não.
Eu sempre me preocupei muito com isso, porque eu sempre pude verificar no decorrer da minha vida, principalmente na adolescência, quando as crianças começam a formar grupos e procurar colegas, né? E começam a se desligar um pouco da família e se relacionar mais com outros adolescentes, muitos acabam incorporando determinados aspectos da sua vida, não porque quisessem, mas porque o grupo fez com que eles dissessem sim, quando na verdade queriam dizer não. Quantos adolescentes, quantos jovens você já conheceu, ou quantos adultos que podem te relatar, que se envolveram com drogas não porque queriam, mas porque o grupo, ou um amigo, ou uma amiga ofereceu. Ah, fuma aqui, experimenta isso aqui, sente esse negócio, né? Vamos dar uma relaxada. O jovem nem queria, mas não sabia dizer não. Quantos jovens se envolveram com pornografia e com tantas outras coisas, tantos aspectos, tantas disfunções, tantos problemas que são apresentados como um prato cheio para os jovens, através de amizades, através de outras pessoas. E esse jovem, essa criança, esse adolescente, para não perder a amizade, para não perder o amigo, para não perder a amiga, ele acaba dizendo sim, quando na verdade ele quer dizer não. Não queria se prostituir. A menina era virgem, ela não queria se relacionar sexualmente com outro menino, mas as amigas falaram: nossa, você ainda é virgem, ai, que horror! Ah, a menina nunca tinha beijado ninguém na boca, você nunca beijou ninguém? Oh! Você nunca bebeu? Aí faz, sabe o quê? Vai numa festinha de um coleguinha, e como eu já ouvi relatos, né? Compra uma bebida alcoólica, coloca na latinha do refri e vai tomando a bebida alcoólica na latinha do refrigerante na casa dos pais do coleguinha, na presença dos pais, inclusive. E o adolescente vai lá e experimenta, porque o amigo ou amiga, o colega ou a colega, para! Você nunca tomou um porre na sua vida, você não sabe o que você está perdendo, cara. E assim, as coisas vão se apresentando para os seus filhos ou netos. As opções, os manjares do mundo, né? Vão se apresentando para os seus filhos e para os seus netos. E eu tenho certeza que você deve se preocupar tanto quanto eu, em que os seus filhos e os seus netos tenham capacidade de resistir e de dizer não. E como é que a gente faz para ensinar uma criança que ela tem de dizer sim para o que é certo, para o que é correto, e tem de dizer não para aquilo que deturpa os valores dela, destrói ela, faz mal para ela, mesmo que isso seja a custo de um relacionamento, de uma amizade, de um colega, uma colega que de repente não vai mais querer se relacionar com ela, mas entre, por exemplo, experimentar drogas ou bebidas e ter aquela amizade, que essa criança saiba que ela tem que escolher não se envolver. Não se envolver com drogas e mesmo que isso custe a tal da amizade. Quantos jovens fazem isso? Quantos adolescentes, entre o que é certo e as bebidas e amigos, más influências, eu me refiro aqui a más influências, eu não estou falando de boas amizades, eu estou falando de más influências. Quantos jovens, entre bebidas, drogas, cigarro, sexo e amizades
e más influências e grupinhos. Vão ficar com os valores que aprenderam em casa, com o caráter, com a decência, com a honra, com o que é certo, com o que é correto. E de repente vão perder aquele coleguismo, vão perder aqueles amigos. Quantos jovens vão escolher pelo certo? Como é que nós ensinamos os nossos filhos a falar não quando é necessário falar não? Para que não se tornem vítimas, como a gente vê hoje por aí, uma sociedade vítima desse sim. Você já não aguenta mais, você já tem tarefas de monte, mas você diz sim. Alguém vem te convidar para alguma coisa, você vai. Alguém te pede alguma coisa, você faz. Alguém tem uma reivindicação, você atende. Você faz tudo por todo mundo, mas não faz nada por você, porque você não sabe dizer não. Quantas pessoas eu vejo assim todos os dias? Aí isso me lembra de uma vez, quando Jesus estava pregando, estava ensinando, curando enfermos e vinham pessoas endemoniadas, pessoas doentes vinham até ele para serem curadas, para serem libertas. E ele teve um dia atribuladíssimo, atarefadíssimo. E aí os discípulos chegaram para ele em um determinado momento, depois que terminou o dia, encerrou o dia e tal. E Jesus foi descansar um pouco e levantou muito cedo para ir orar, para ter um tempo de oração, de diálogo, de conversa com Deus, de comunhão com o Pai. Aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, tem um monte de gente te procurando. Tem um monte de gente atrás do Senhor. As pessoas vinham de todos os lugares buscando justamente isso, seus milagres. Que Jesus fizesse. Aí Jesus falou assim: vamos para outros lugares, porque eu preciso pregar a palavra, porque foi para isso que eu vim. Aquilo foi um não de Jesus. Jesus disse um não para os seus discípulos. E como é que Jesus conseguiu dizer aquele não? Como é que Jesus conseguiu dizer não para pessoas que precisavam ser curadas, libertas dos seus demônios e seguir viagem, pregando a palavra de Deus e fazendo aquilo para o qual ele veio tranquilamente, em paz? Sabe por que Jesus conseguiu fazer isso? Porque ele tinha propósitos definidos. Porque ele tinha suas prioridades organizadas. Você tem de ensinar os seus filhos a respeitar prioridades. E isso começa pela sua vida. Se você não tem tempo para sentar, conversar com seu filho, mas você tem tempo para passar uma tarde inteira tomando café com a sua amiga, conversando com ela, você já está invertendo prioridade. Se você não tem tempo para conversar com seu marido e dar atenção para ele, mas você tem tempo para ficar pendurado no telefone, escutando o desabafo de não sei quem, você está invertendo prioridade. Se você está largando a sua família de lado, você poderia estar em casa, fazendo uma boa refeição para sua família, curtindo um tempo com eles, usufruindo, ou mesmo acompanhando a vida dos seus filhos pequenos ou adolescentes de perto, né, se inteirando do que acontece na vida deles, mas você tem tantas coisas para fazer, são tantos sims que você deu, quando na verdade você quis dizer não, e aquele exemplo que você dá diariamente de inversão de prioridades está imprimindo na alma dos seus filhos que o que é prioridade? É dizer sim para os outros. Se você ensina os seus filhos que a família está num conceito abaixo, que eles estão abaixo de outras pessoas, abaixo do chefe, abaixo dos colegas, abaixo das amigas, abaixo do seu lazer, abaixo do seu...
Se você passou a vida inteira ensinando seus filhos que eles estão abaixo de outras prioridades, passou a vida inteira dizendo sim para os outros e não para eles, você espera que quando eles forem adolescentes e as drogas, o sexo, a prostituição, a pornografia, os vícios se apresentarem a eles, você espera que eles digam não e digam sim para os valores que eles aprenderam em casa, dos seus pais, da sua família? Como que eles vão dizer sim para a família e os seus valores se você, pai ou mãe, não ensinou para eles que isso era mais importante do que qualquer outra coisa? Se você quer que os seus filhos optem pela família e os valores que você tenta ensinar para eles, você precisa dar exemplo. Você precisa ter as suas prioridades definidas. Você precisa ser capaz de dizer não para muitas demandas externas e dizer sim para aquilo que é prioridade, para aquilo que realmente importa. Se você é mãe, a sua missão é a maternidade. Se você é pai, a sua missão é a paternidade. A maternidade e a paternidade está acima de qualquer outro compromisso. De viagem, de saída, de lazer, está acima de qualquer coisa, porque a família é um projeto que Deus te deu. Deus te entregou. Agora, se você menosprezar esse projeto, não queira você, não espere você, papai, mamãe, que amanhã ou depois o seu filho vá dar valor para aquilo que você nunca deu. Seu filho não vai valorizar jantar em família se você não valorizou. Seu filho não vai respeitar os seus valores se você mesmo negociava eles tão facilmente. Seu filho não vai dizer não para os amigos se você mesmo nunca falou. Não pense você que isso é algo fácil de ensinar, não é. Eu sento muito e converso muito com os meus filhos sobre essa questão de serem fiéis a si mesmos, a serem realmente honestos. Você quer fazer isso? Então diga sim, mas se você não quer, então diga não. Outro dia aconteceu um caso assim, com a minha filha na escola, com a Ana Lúcia. A coleguinha também de 7 anos, a Ana ainda estava com 7 anos, estava no 2º ano, e a coleguinha pediu algo para ela, eu não lembro do que era. E aí eu perguntei para minha filha, o que você disse, filha? Eu falei, ela falou assim, mamãe, eu falei não, mas eu fiquei com medo de perder a minha amiguinha. Eu sofri pela minha filha naquele dia, porque aquilo foi difícil. É duro você dizer não, de repente você pode magoar a pessoa, de repente você pode perder a amizade, mas você tem que ser fiel a você mesmo. E você tem que ensinar os seus filhos a serem fiéis a si mesmos. Você tem de aprender a dizer não da mesma forma como você diz sim. E que o não tem o mesmo peso que o sim. Ensine aos seus filhos que o mais importante são os valores, são as convicções, é a família, a comunhão que vocês têm. E que isso não pode ser negociado. Mas comece dando exemplo na sua própria vida. Eu conheço tantos pais que trabalham para dar coisas, criam filhos viciados em ganhar coisas, mas não passam tempo com os filhos. E depois se surpreendem quando esses filhos optam pelos caminhos das drogas, pelos caminhos da prostituição,
Porque lá eles encontram colegas e amigos afáveis e que têm tempo para eles. Porque dentro deles, eles nem aprenderam a valorizar aquilo que deveria ter sido valorizado. As prioridades. O propósito. O recado que eu quero dar para você, pai, mãe, vovó, nesta semana. Ensine os pequenos a dizer não quando eles querem dizer não. Ensine os pequenos que a vida vai trazer muitas situações onde vai ser importante eles se posicionarem e serem firmes e dizer não. Às vezes, ao custo de talvez magoar alguém, frustrar a expectativa de alguém, ou mesmo perder uma amizade. Mas ainda assim, se você tem de se prostituir os seus valores, violentar quem você é para dizer sim, então tem alguma coisa muito errada aí, não é? Ensine o seu filho a dizer não quando é necessário dizer não. E comece por você. Ok? Beijão, fica com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.